Palmeiras tem interesse e muito forte em Nino, zagueiro que está no Zenit da Rússia e é titular por lá. Me parece, eu não acompanho o futebol russo, mas já adianto para vocês aqui a minha impressão de que o zagueiro tá batendo um bolão lá na Rússia. E quando jogava aqui no Fluminense, dispensa comentários, né, Palestrino? Seria um baita reforço para o Palmeiras. Tem atualização e quero comentar sobre isso com vocês nesse vídeo. E pra gente ficar animado, o Palmeiras também tem um forte interesse em John Arias, que está no Wolverhampton, lá da Premier League. O time inglês passa por uma situação muito complicada no campeonato e vê a possibilidade de ter que vender o seu reforço recém-adquirido, né, este ano, para fazer um caixa porque deve cair para a Série B. Nesse vídeo, Palestrino, nós vamos falar também um pouco mais sobre a renovação do professor Abel Ferreira. Tem time da Premier League também de olho na joia da base do Palmeiras, o menino Alan. E eu acho que se chegar a proposta, o Palmeiras não segura. Tem o Bruno Fux aí, o Palmeiras comprando de fato o jogador. E tem clubes da Série A, um está subindo para a Série A e o outro fez uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, de olho no atacante Bruno Rodrigues. Nós vamos comentar tudo isso no vídeo de hoje. De fato, é muita informação que eu preciso conversar com vocês nesta tarde de sexta-feira. Antes da gente começar, você já sabe muito bem, verifica a sua inscrição no canal, deixa o seu like, você que é da casa, já chega sentando no dedo no botão, e se você é novo por aqui, assiste o conteúdo até o final. Se você gostar, aí lá na frente você se inscreve e deixa o seu like também, beleza? Ficamos combinados assim? Então, vamos sem mais delongas, falar desse pacotão de notícias que nós temos hoje para conversar sobre o nosso Verdão. E eu começo, Palestrino, falando aí do Bruno Fux, o que não é muita novidade, a torcida do Palmeiras já imaginava, né? E segundo foi apurado aí pelo pessoal do nosso Palestra, nos últimos dias o Verdão acertou os últimos detalhes com o jogador para a assinatura do contrato em definitivo. O novo vínculo do atleta deve ser válido até o fim de 2029. Nos próximos dias, o Palmeiras vai executar a cláusula de compra junto ao Atlético Mineiro e ficará livre para anunciar de forma oficial este zagueiro que bateu um bolão também no Palmeiras neste ano. O Verdão havia sinalizado, vocês vão se lembrar, para o defensor e pessoas próximas, ainda durante a Copa do Mundo de Clubes, que a intenção era adquiri-lo por conta das boas atuações em campo. A opção de compra prevista, só para vocês lembrarem, estava no contrato, é cerca de 3,5 milhões de euros, o que dá mais ou menos aí 22 milhões de reais na cotação atual. Até aí sem novidade, né, Palestrino? A gente já imaginava essa compra, eu acho assertiva a compra do zagueiro Bruno Fux, bateu um bolão no Palmeiras, jogou muito bem e é altamente justificável essa aquisição do Palmeiras. Sem novidades, e ano que vem eu acredito que a dupla de zaga titular deve ser Gustavo Gomes e esse camarada que tá aqui na sua tela pela temporada de 2025 que ele fez por aqui. O que você acha disso? Você acha que o Palmeiras acertou na compra do Bruno Fux? Coloca aqui nos comentários, quero saber muito a opinião de vocês. E nessa brincadeira tá vindo um cara de volta aí, um tal de Caio Paulista, você sabe quem é? Ele deve voltar pro Palmeiras porque eu acho que o Atlético Mineiro não quer o jogador. Isso aí faz parte também daquela troca que o Palmeiras fez no início do ano, né? Entre Bruno Fux e Caio Paulista. Bruno Fux se deu muito bem, mas o Caio Paulista não conseguiu encontrar o seu espaço lá no Galo e o São Paulo ele não quer nem ver ele pintado de ouro. E vamos lá, Palestrino, essa aqui que eu vou contar pra vocês me deixa com o coração bem pesado, velho. É um garoto que a gente nem sabe, não deixou nem maturar direito por aqui, a gente nem viu atuar tanto, porque ele, boa parte deste ano de 2025, ele foi reserva e entrou durante as partidas, conseguiu conquistar recentemente a titularidade no Palmeiras, e eu acho que tem muita lenha pra queimar por aqui. Já deixo muito clara a minha opinião para vocês. Contudo, segundo várias especulações na internet, o jovem Alan, cria do Palmeiras, entrou na mira do Newcastle United, clube da Premier League. A equipe inglesa possui interesse na contratação do meia, que foi destaque do Verdão neste ano de 2025. E o clube inglês deve apresentar uma proposta milionária nessa próxima janela de transferências. Vale destacar que o Palmeiras vai fazer, segundo aí a diretoria, né, jogo duro para liberar a sua cria da academia
Contudo, Palestrino, devido às altas metas financeiras para 2026, é bem possível que o Palmeiras deva ouvir as ofertas que cheguem de propostas da Europa e, dependendo do caso, vai até acabar considerando aí uma proposta caso ela chegue e seja considerada irrecusável. Por que eu falo isso para vocês? Tá circulando na internet, depois você dá um Google, dá uma pesquisada, já tem várias pessoas setoristas do Palmeiras dizendo que a meta de arrecadação do Palmeiras em vendas de jogadores para o ano que vem é de 400 milhões de reais. Então, assim, a meta é alta, que o Palmeiras deseja arrecadar vendendo jogadores, e você pode ter certeza que boa parte da fatia é esse menino aqui que vai consumir desses 400 milhões aí que o Palmeiras... Consumir, né? Do dinheiro que entraria no caixa do Palmeiras. É por isso que meu coração tá pesado. Porque dependendo da proposta que chegar aí 15 milhões de euros, 20 milhões de euros, que eu acho que o Alan vale mais do que isso, tá? Porque ele nem aproveitou direito jogando no Palmeiras esse ano. Se chegar qualquer tipo de proposta dessa de 15 a 20 milhões de euros, tenho quase certeza que o Palmeiras não recusa a oferta. Agora vamos ver se esse tipo de oferta chega na mesa do Palmeiras, né? Eu quero saber muito o que vocês pensam desse assunto. Foi um menino que não foi muito bem aproveitado esse ano, né? Demorou para ser titular do Palmeiras, mas toda vez que entrou, ele mudava o patamar do Palmeiras. A gente ganhava muito mais qualidade quando esse menino estava em campo. Lembro vocês da partida fenomenal que ele fez no jogo da volta contra a LDU na Libertadores. O moleque é um quebrador de linhas e pode sair do Palmeiras dentro em breve. Porque é o que eu falo direto aqui no canal. Quando aparece um moleque que sabe rabiscar, a Europa já fica de olho em cima do moleque. E é lógico que, né, o menino jovem aqui, quantos PlayStation ele não quer comprar na vida aí, uma proposta salarial muito melhor e ainda poder jogar na Premier League, é bem difícil de segurar o coração do moleque por aqui. Quero saber muita opinião de vocês. É um jogador que deve ser negociado, tá? Embora eu gostaria muito que o Palmeiras segurasse, mas se chegar qualquer tipo de oferta aí que seja considerada, acho que até razoável, o Palmeiras deve vender o menino Alan. Lembrando que isso ainda são especulações que saem em vários portais, a gente compartilha com vocês, sempre com o pezinho no chão, tá bom, gente? Não tem proposta nenhuma pelo Alan, mas se eu tiver que apostar com qualquer um de vocês, eu apostaria que vai chegar mais de uma proposta pro Alan nessa próxima janela de transferências. Espero que o Palmeiras segure, né? Mas se o Palmeiras tiver só de olho em dinheiro, vai acabar vendendo o menino. E agora vamos passar para falar do Bruno Rodrigues, palestrinos. Olha só, Mirassol e Chapecoense são dois clubes brasileiros que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro 2026 e estão de olho no atleta Bruno Rodrigues. Após o atacante sofrer 2 graves lesões no Palmeiras, ele voltou aos gramados recentemente, né, nessa temporada, e foi utilizado em algumas partidas do Palmeiras pelo professor Abel Ferreira. O atacante ele é reserva da equipe palestrina e fez 2 gols em 9 jogos que ele disputou pelo Campeonato Brasileiro. Contratado, lembrando vocês aqui, após boa passagem pelo Cruzeiro, o atacante custou aos cofres do Palmeiras cerca de 25 milhões de reais. E ele tem contrato com o Verdão até o final de 2028. A presidente Leila Pereira ainda não definiu, segundo o que se fala na boca pequena, o futuro do atleta para 2026. Eu acredito que o Bruno Rodrigues deva sair do Palmeiras em 2026, tá? Eu não estou dizendo que é o meu desejo, eu estou dizendo que ele deve sair. Até para ele ganhar mais minutagens em campo, porque eu acredito que se ele ficar por aqui, ele vai ficar reserva e não vai ganhar ritmo de jogo. Então, eu acredito que se chegando uma propostinha aí de empréstimo, tanto do Mirassol ou do Chapecoense, o jogador deve ser negociado pelo Palmeiras. E se ele performar em algum desses clubes, não custa nada trazer de volta e colocar aqui, agregar o elenco para 2027. Então, Mirassol e Chapecoense de olho no Bruno Rodrigues. Quero deixar claro que eu fico muito feliz pela recuperação do atleta. Ele teve aí as atuações que eu falei para vocês, né? 9 partidas pelo Brasileirão. Dessas 9 partidas marcou 2 gols, mas é visível e notório que o jogador precisa de ritmo, o jogador precisa ganhar confiança e eu não sei se no Palmeiras ele vai ter esse ritmo que ele precisa e não sei se ele vai ganhar essa confiança tão necessária para retomar o seu futebol, retomar a sua carreira depois dessas lesões bem graves que ele passou.
Talvez o Mirassol e a Chapecoense, né, descendo o degrau um pouquinho, porque ele tá num clube, né, hoje que disputa as principais competições nacionais e internacionais, ele descendo um degrau um pouquinho para poder ganhar ritmo, talvez seja aí uma boa para o Bruno Rodrigues. Não chegou nenhum tipo de proposta, o que circula é que o Mirassol e o Chapecoense estão de olho no atleta e têm interesse de, quem sabe, contar com ele para o ano de 2026. Deve ser aquele famoso contrato de empréstimo, tá? Porque eu acho que o Palmeiras não vai querer vender para esses dois clubes, afinal de contas, o Palmeiras não vai lucrar. Eu duvido que o Mirassol vai pagar mais de 25 milhões de reais nesse jogador. Eu duvido. E o time da Chapecoense, que recentemente subiu para a Série A, vai disputar o Brasileirão em 2026, também acredito que não vai fazer uma oferta que o Palmeiras considere aceitável para vender o jogador. O contrato, se acontecer, deve ser de empréstimo. Prometo para vocês que eu vou ficar de olho nessa história e caso apareça alguma novidade, eu trago para vocês aqui no canal. E vamos falar do professor Abel Ferreira. Você achou que tinha acabado? Não, não acabou. A gente precisa falar, né? O contrato está na mesa, segundo o próprio Abel Ferreira, desde janeiro de 2025. E até o momento que eu faço esse vídeo, não tem informação nenhuma de que ele já assinou essa renovação. Deixando isso muito claro. Falado isso, quero dizer para vocês que o português, ele deve sim renovar o seu contrato com o Palmeiras. Apesar de toda essa morosidade, logo, dentro em breve, ele deve assinar esse contrato, tá bom? E segundo se fala aí em vários portais, o Abel Ferreira vai contar com um aumento salarial, que vai deixar muita gente aí puto da vida, porque esse ano o Palmeiras foi muito mal, né, sendo comandado pelo Abel Ferreira. E a gente até comentou aqui, agora a raiva passou um pouco, né? Mas a gente falou bastante que o Palmeiras entrava de fralda cheia nas suas principais decisões e não à toa não ganhou absolutamente nada nesse ano. Na minha opinião, com a cabeça um pouco mais fria, eu não acredito que é justificável um aumento salarial para o Abel Ferreira. Eu já falei aqui também que a atuação dele em 2025 e também no ano passado, 2024, não justificaria a renovação do contrato do português. Mas a Leila Pereira não abre mão de jeito nenhum do Abel Ferreira. O desejo dela é contar com o treinador, o Palmeiras jogando bem ou jogando mal, até 2027. Lembrando que os valores não foram divulgados ainda, estão sendo comentado na internet como um todo de que ele vai ter esse aumento salarial para ele, para sua comissão técnica. E o contrato dele, como já falei para vocês, também deve ter uma cláusula muito especial, que eu confesso para vocês que é a primeira vez que eu vejo isso na minha vida, de todo o tempo que eu acompanho futebol. Esse contrato dele, Palestino, vai permitir tanto a ele quanto a diretoria do Palmeiras encerrar o vínculo a qualquer momento, sem nenhum tipo de pagamento de multas ou adicionais que poderiam ter no contrato. Ou seja, se aparecer qualquer proposta para o Abel Ferreira que ele entenda que é interessante, ele vai deixar o Palmeiras, né, chupando o dedo, porque o Palmeiras não vai receber nada e vai ter, quem sabe, no meio de uma temporada, correr atrás de um técnico para assumir caso isso aconteça. Essa estrutura de contrato possibilita exatamente isso, né? E foi um pedido do próprio português, que busca ter mais liberdade para avaliar, né, possíveis propostas que possam chegar do exterior. Lembro para vocês que no passado o Abel chegou a assinar com um clube árabe, lembra disso? Mas desistiu antes da apresentação. E nessa ocasião, o Palmeiras acabou arcando com os custos dessa rescisão. Ou seja, o Palmeiras vai ser onerado duas vezes. Porque o Abel já tentou sair, assinou aquele pré-contrato com o Al-Sadd do Catar e sobrou para os bolsos do Palmeiras para pagar essa multa que gerou, né, por ele não ter cumprido o contrato. E agora ele vai ganhar um novo contrato com o Palmeiras e ele vai poder sair a qualquer momento. E lembrando também que o Palmeiras pode despedir ele a qualquer momento sem pagar qualquer tipo de multa. Mas da parte da Leila Pereira, você acha que ela vai mandar o Abel embora? É muito mais fácil o Abel achar uma proposta muito melhor no exterior e ele dar um pé na bunda do Palmeiras e ir embora, né? Isso é mais fácil de acontecer. Nunca vi esse tipo de contrato acontecendo no futebol, tá? Já deve ter acontecido em algum outro lugar. Se você já viu esse tipo de contrato com algum técnico no futebol mundial, coloca aqui nos comentários. Eu, particularmente, nunca vi. E eu acho que esse contrato é um risco para o Palmeiras. Eu acho, tá? Mas a Leila faz de tudo pelo Abel Ferreira, não menosprezando o técnico. Eu respeito tudo que ele conquistou no Palmeiras, mas é aquilo, cara, tanto para jogador, quanto para técnico, quanto para próprios presidentes que passam,
Ciclos se encerram, gente, e a gente tem que aprender a encerrar esses ciclos. No caso da Leila, ela ama o Abel de coração e ela vai manter o seu treinador. Ela quer ter esse álibi quando ela terminar o mandato dela e contar com o Abel Ferreira até 2027. Quero saber o que vocês acham de tudo isso, apesar de eu já saber a opinião da grande maioria, mas se você não comentou aqui abaixo, comente. Quero saber muito o que você acha de tudo isso. Eu acho que esse contrato, sinceramente... Ô Leila, aumento salarial, ele não vai ter multa no contrato, ele pode sair a qualquer momento. E se ele decidir sair no meio da temporada do Palmeiras, como é que fica? Eu acho isso um risco para o Palmeiras. Apesar de que quero acreditar que o Abel não faria isso com o Palmeiras. Eu quero acreditar. Mas, se ele não vai ter multa, né, quem é que pode me garantir que ele não saia? Enfim, tá em aberto. Não assinou ainda o contrato, mas nos próximos dias ele deve assinar. E vamos lá, Palestrino, vamos falar, né? Aliás, já estamos falando, Bruno Fux aí acertando com o Palmeiras. Deve sair oficialmente dentro em breve aí a assinatura do contrato com o zagueiro. Falei pra vocês aí de especulação de time da Premier League querendo tirar o Haaland daqui. E agora vamos falar de jogadores que podem chegar para esse elenco do Palmeiras. E eu confesso pra vocês que eu gosto, hein? Ah, eu gosto pra caramba. É esse tipo de jogador que o Palmeiras precisa contratar. Entre os alvos da diretoria, Palestrino, fico muito contente de contar isso pra vocês. Pela segunda vez no canal, o nome do John Arias voltou com força na mesa da direção do Verdão, tá bom? O jogador está no Wolverhampton e essa informação foi publicada pelo UOL Sports nessa sexta-feira, dia 5, dando os devidos créditos aqui ao portal que trouxe essa informação pra gente, tá bom? No caso, a própria presidente do Palmeiras, a Leila, é quem está conduzindo pessoalmente, segundo o pessoal do UOL, os contatos com o staff do jogador de 28 anos, mantendo as tratativas ativas desde o primeiro sinal de interesse. A Leila já havia perguntado sobre a situação do colombiano diretamente a Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, durante o Mundial de Clubes, e eu lembro muito bem disso. E o John Arias não veio para o Palmeiras por duas coisas. Porque o Fluminense não queria reforçar um rival direto aqui no Campeonato Brasileiro, e também o John Arias tinha interesse de ir disputar algum clube, e o próprio John Arias tinha interesse de ir para o continente europeu, disputar, né, e jogar Premier League ou sei lá, outro campeonato que tem lá na Europa. No caso, ele acabou assinando com o Wolverhampton, que hoje tá muito mal das pernas na Premier League. Dito isso, né, o futuro do colombiano John Arias no Wolverhampton ele é incerto. Apesar aí de uma saída em janeiro ser considerada improvável, a má campanha dos Wolves lá na Premier League, que convive com um forte risco aí de rebaixamento, pode acelerar uma possível negociação do jogador. O clube inglês avalia que, em caso de queda, seria estratégico vender o Arias antes de uma desvalorização do mercado. O meio-atacante ainda não conseguiu deslanchar lá na Inglaterra, é importante dar esse destaque para vocês. Ele marcou na estreia pelo Wolverhampton em amistoso contra o Girona, mas soma 18 partidas oficiais sem gols ou assistências por lá. O jogador não performou como esperado na Premier League, mas isso não dá pra gente credenciar o jogador como um mau jogador, tá, gente? Jogando pelo Fluminense, o cara jogou bola pra caramba. Vocês viram o Mundial de Clubes? Busquem aí. A Cazé TV eu acho que ainda tem. Dá pra vocês assistirem por lá as partidas do Fluminense no Mundial de Clubes. Esse cara aqui comeu a bola, bicho. Esse cara jogou muito pelo Fluminense. É jogador assim que o Palmeiras precisa fechar. Que é jogador validado, não é aposta, né? É lógico, toda contratação que o Palmeiras fizer, ele é um risco, sempre é um risco. Pode ser que o cara chegue por aqui e também não entregue nada, pode acontecer. Só que qual é a chance disso acontecer com o Ramon Sosa e com o John Arias? A probabilidade de fracassar a negociação tá mais pendente pro lado do Ramon Sosa, pro lado do Facundo Torres, do que para um cara que já tá consolidado, já foi experimentado no Campeonato Brasileiro, que é o caso do John Arias. Eu acho que é esse tipo de contratação que o Palmeiras precisa ir atrás. E caso chegue no Verdão, seria uma baita contratação. Eu espero que a Leila faça de tudo para conseguir trazer esse jogador para cá, porque ia reforçar demais o nosso elenco, tá bom? Para mim aqui, eu assino embaixo. Gostaria do John Arias para ontem, vestindo a camisa do Palmeiras. Mas tem os detalhes, é complicada a negociação.
o time inglês vai dificultar a saída do atleta, até porque caso caia para a segunda divisão, eles vão querer valores um pouco altos, né? Porque a entrada de receitas para eles lá jogando a Série B lá da Premier League vai ser muito complicado. Então eles vão tentar ganhar dinheiro vendendo atletas e vai sobrar para os cofres do Palmeiras, né? Pagar um pouquinho a mais para quem sabe tirar o jogador de lá. Vamos aguardar. Prometo para vocês que eu vou acompanhar tudo isso de perto e qualquer novidade eu trago para vocês no canal. Só de pensar, eu já fico empolgado para a temporada do ano que vem. Só falta também o Palmeiras fechar com o Gerson também da Rússia. Aí vai ficar legal pra caramba também. Vou achar muito bacana. E eu falei para vocês do Gerson, né? Parece que deu uma esfriada nas especulações que tava falando do jogador. Mas nós vamos falar desse cara que também tá jogando lá no mesmo clube que o Gerson. E diferente do Gerson, ele é titular por lá. Eu não acompanho futebol russo, para deixar muito claro. Mas quero acreditar que o Nino está tendo boas atuações pelo Zenit da Rússia. E as informações que a gente tem é que de fato ele é titular por lá. E vamos lá. É outra contratação que se acontecer, eu gosto pra caramba, hein? E é lógico que a gente vai transbordar de elogios à diretoria do Palmeiras caso efetive esse tipo de contratação. Uma das prioridades, que já tá ficando claro para todos nós, né, do Palmeiras, é reforçar o seu sistema defensivo. Eu já falei para vocês em alguns vídeos passados que eu acredito que a diretoria do Palmeiras entendeu que eles erraram pra caramba na contratação desse Mikael, né, e errou ainda mais emprestando o Naves para Portugal. Dito isso, né, a estratégia principal do Verdão no mercado é buscar o zagueiro Nino, tá? Deu aquela esfriada no Vitão, né? Lembra? A gente trouxe aqui, o Palmeiras tinha interesse no Vitão, mas parece que deu uma esfriada e o Palmeiras mirou seu holofote para o Nino, que hoje está no Zenit da Rússia. O brasileiro deseja sair da Rússia para buscar, quem sabe, mais visibilidade no futebol mundial. Embora a preferência do jogador seja ir para a Europa, o Nino não descarta uma volta ao futebol brasileiro. E é justamente nesse cenário que o Palmeiras se mostra otimista para, quem sabe, fechar essa contratação. Segundo apurado por vários portais na internet, o interesse do Palmeiras é forte. E já há quem garante, eu não garanto, eu não ponho minha mão no fogo, mas tem gente já falando na internet de que o Palmeiras já teria oferecido um contrato para o jogador. Porém, vou deixar aqui meu pezinho no chão, né, tratando isso com muita cautela para vocês, tá? Eu vou aguardar mais informações aparecerem, mais checagens, mais apurações, para eu cravar aqui no canal para vocês de que de fato há um contrato que o Palmeiras ofereceu para ele. Tô tratando isso ainda como uma grande especulação, tá bom? Mas tem muita gente batendo firme na tecla de que o Palmeiras está em cima do Nino para trazer para jogar por aqui em 2026. O Zenit é o time que costuma, a gente sabe, dificultar bastante as negociações de venda. Na verdade, dificultar as negociações eu acho que não é a palavra. É que o russo ele é o seguinte, cara, se ele estabelece 25 milhões de euros, um exemplo, para vender um jogador, não adianta qualquer clube chegar com 24, é 25 e acabou. Eles não têm margem de negociação. Paga os 25, você pega e leva o jogador, muito obrigado. Ah, eu quero oferecer 12 milhões mais bônus. Esquece, cara, você não vai conseguir tirar o jogador de lá. Se o Zenit chegar e bater o martelo no Palmeiras e falar assim, ó, nós queremos 20 milhões de euros, nós queremos 15 milhões de euros, tem que pagar os que os caras querem, caso o Palmeiras queira trazer o jogador pra cá. Se não pagar, não traz. É assim, é papo reto com o russo, e isso pra mim já tá muito claro nos bastidores. Vide aí o que já aconteceu no passado, né? E é o que eu vou citar pra vocês, que o Palmeiras tava quase fechando com o Claudinho, aí chega um time da Arábia e oferece pro Zenit um valor que o Zenit queria e deposita na conta, enquanto o Palmeiras ficou naquela morosidade, o Claudinho acabou indo para o futebol árabe e a gente ficou aqui chupando o dedo. Hoje a gente poderia estar com o Claudinho jogando por aqui, mas pela morosidade do Palmeiras a gente acabou, né, peidando na farofa nessa negociação. Espero que com o Nino, né, se tudo isso no futuro se comprovar como verdade, porque eu trato ainda como uma grande especulação esse interesse no zagueiro, eu espero que o Palmeiras vá firme, cara, para trazer esse jogador, porque são jogadores assim, diretoria do Palmeiras, que a gente precisa para ir, quem sabe, né, buscar Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Já chega de jogador, como a gente fala aqui, água de salsicha, bicho. Jogador que chega só para compor elenco, não serve, cara, não dá. Né? A gente viu
2025 foi um grande aprendizado para todos nós. Eu espero que vocês tenham aprendido com isso. Vocês gastaram muito dinheiro em vários jogadores que, ó, não entregaram absolutamente nada pelo Palmeiras. A contratação mais forte que vocês fizeram e assertiva, ouso dizer para vocês que foi o Vitor Roque e o Andrés Pereira. Embora o Andrés Pereira também, em algumas partidas, eu acho que ele ficou devendo futebol. Mas acho que também faz parte também do esquema que o Abel estava implementando, por isso que o futebol do Andrés apagou um pouquinho. Mas Vitor Roque e o Andrés Pereira são dois jogadores que vocês acertaram, pelo menos na minha humilde opinião, né? E o Carlos Miguel também, tá? O Paulinho, antes que você me questione, eu não consigo avaliar o Paulinho como uma boa contratação porque ele praticamente não jogou no Palmeiras. Só que se a gente for olhar para o histórico do jogador, de fato, ele é um bom jogador, gostei muito da contratação, mas efetivo, bola que chegou e entregou, foi Vitor Roque, Andrés Pereira e Carlos Miguel, na minha opinião. O restante que chegou ainda precisa muito provar que merece ficar jogando com a camisa do Palmeiras. Essa é a minha opinião. E ó, a gente precisa de jogadores assim, tá, diretoria? Para poder reforçar esse elenco para 2026. A gente não pode falhar nas contratações. O Flamengo, que recentemente ganhou aí Campeonato Brasileiro e Libertadores. Aliás, o Flamengo ganhou 4 títulos esse ano, né? Supertaça, né? Que é aquela disputa contra o Botafogo. Ganhou o Carioca, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E agora o diretor dos caras lá, o presidente do Flamengo, chegou falando que vai, ó, 1 bilhão de investimento no Flamengo. Os caras não param. Os caras querem virar o Real Madrid aqui sul-americano. Então, se vocês vacilarem nas contratações que vocês querem fazer, vocês podem ter certeza que o Palmeiras também vai ficar para trás comparado ao Flamengo. Hoje, nós somos a única equipe que ainda disputa com os caras os principais títulos. Se a gente ficar para trás, aí o Flamengo vai virar o próprio Real Madrid, vamos dizer assim, né? Guardadas as devidas proporções, obviamente, mas com o investimento dos caras, os caras estão falando até de Griezmann, velho. Pô, pelo amor de Deus, hein? Então, abre o olho, hein, diretoria? Abre o olho, porque se vocês quiserem disputar campeonato ano que vem, não dá mais pra contratar Facundo Torres, Jefité, não dá pra contratar esse tipo de gente não, hein? Mikael, chega disso, pelo amor de Deus. Tá aqui, um excelente zagueiro que eu gostaria muito de ver pelo Palmeiras. Já falei demais, quero saber muito a opinião de vocês. Coloca aqui nos comentários. E dessa feita, Palestrina, eu vou terminando o vídeo por aqui. Já falei bastante, vou editar aqui para o vídeo ficar mais dinâmico para vocês. E peço, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like também. E não esquece o hypezinho para você que assiste a gente pelo celular. Assim você ajuda a engajar demais o nosso conteúdo aqui na plataforma. Que o Papai do Céu dê um excelente final de sexta-feira para vocês. E se a gente não se vê, um excelente final de semana a todos vocês. Eu volto quando surgir notícias do Palmeiras. Então fica ligado aí com o sininho ativado no canal que a qualquer momento eu posso voltar, beleza? Vou indo nessa, que a bênção do Papai do Céu esteja sobre vocês e avante palestra.